ao programa Viva Saúde. Para a gente aprender a cuidar melhor da nossa família, é muito importante que a gente tenha informação de confiança. E aqui você encontra essa informação de confiança, informação segura, com profissionais que estão prontos para nos ofertar esse importante conhecimento. Olha, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. O mês de dezembro é um mês especial, voltado aí sua atenção para a luta do combate ao HIV. Isso mesmo, a luta do combate à AIDS. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e a gente vai conversar com o Dr. Fernando Chagas, que está aqui conosco. Ele que é infectologista, também diretor do Hospital Clementino Fraga, que é a referência do tratamento, né, do HIV, tratamento da AIDS. Quando se trata de doenças infecciosas, a gente sabe que é o nosso hospital de referência. Portanto, vamos conversar com o Dr. Fernando Chagas para compreender um pouco mais sobre esse cenário que estamos inseridos, né? Olha só, gente, só para vocês terem uma ideia dos números, em 2020 foram cerca de 29 mil casos registrados aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, novos casos, né? É um número significativo, ainda houve uma diminuição em relação a 2019, mas ainda temos muito que avançar e precisamos conhecer, nada melhor do que conversar com quem entende. Doutor Fernando, já falei demais, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de novamente levar informação para as pessoas, né? Informação é instrumento de proteção também, né? Então, as pessoas bem informadas, elas se protegem, consequentemente, adoecem menos. E para você ver, né? 40 anos de pandemia, sofrendo com esse vírus, o HIV, tão difícil, né, da gente se livrar dessa situação, muito pelo contrário, ele continua aumentando aí as pessoas sendo expostas ao vírus. E você falou bem o número, uma diminuição em relação a 2019, mas a gente está falando de um ano de pandemia, 2020, em que as pessoas ficaram mais em casa, com medo de buscar o diagnóstico, e mesmo assim um quantitativo muito grande de novos casos, e que a gente possa refletir durante todo esse mês de dezembro, né? O dezembro vermelho, o dezembro de conscientização dessa doença. E vamos aqui tanto falar também do vírus, mas como falar também um pouco da esperança de novos tratamentos e, quem sabe, também da cura, né? Pois é, doutor Fernando, afinal de contas, a gente sabe que aí, durante esses 40 anos, o HIV é um vírus aí que desafia, né, a ciência, porque são tantos anos dedicados a esse estudo, né? Mas a gente precisa também reconhecer que muitos avanços já foram alcançados, imensos avanços, né? Hoje em dia, uma pessoa que é soropositivo para HIV, ela consegue ter uma vida com qualidade, consegue ter uma longevidade, e isso graças à ciência, graças a essa tecnologia e essa entrega dos estudos que a gente não pode ignorar. São 40 anos, mas 40 anos também de avanços. E aí, se Deus quiser, vamos chegar, quem sabe, muito em breve a outros avanços. E a tão sonhada vacina, por que não, não é mesmo? Pois é, muitos avanços. Até 96, o diagnóstico representava, infelizmente, a morte da pessoa, né? É uma sentença de morte. E detalhe, uma sentença até cruel, que a pessoa, dia a dia, estava sendo consumida pelo vírus. E morria de uma forma literalmente consumida, né? Emagrecida, com um sofrimento, dependendo da doença de base que estivesse acometendo, né? Podia ser cerebral, podia ser pulmonar. Era um cenário muito duro. Hoje é raro a gente encontrar uma situação dessa. Porque a partir de 96 surgiu o que a gente chama de coquetéis antirretrovirais, que são as medicações que lá atrás era uma quantidade muito grande, né? Um paciente chegava a tomar 16, 20 comprimidos com os efeitos adversos, mas tinha uma qualidade de vida, já começou a sentir isso, né? Pouco a pouco fomos avançando, chegamos inclusive a uma terapia, né, com um só comprimido, que a gente chama de 3 em 1, que tem até hoje, faz uns 5 anos, 6 anos que foi lançada, e que possibilita o paciente tomar um comprimidozinho à noite e melhorar e viver normal, né? Hoje, o portador do vírus do HIV, é uma diferença entre ser portador e ter AIDS, né? O portador do vírus, quer dizer, a pessoa que tem o vírus, mas não desenvolveu a doença, ele vive como quem tem pressão alta, que tem que tomar comprimido todo dia. Seria como se fosse uma doença crônica, doutor Fernando? A gente poderia hoje é uma doença quase crônica. colocar assim. Isso, e detalhe, viu? O portador da hipertensão arterial sistêmica, infelizmente, a gente
sabe que começou a tomar medicação, vai tomar para o resto da vida. O portador do HIV tem a esperança de futuramente uma cura, acabar com essa situação de estar tomando o medicamento, né? Porque o grande problema do HIV é o rótulo hoje em dia associado ao vírus, que é muito forte. E outra, infelizmente, isso precisa ser dito, aqueles pacientes que optam, ou não só opção, às vezes é a própria condição social, que o faz abandonar o tratamento. Aí sim, ele volta àquele risco que eu falei, que chega a ser cruel, porque o vírus destrói a imunidade, coloca você totalmente exposto a qualquer doença que vai, infelizmente, levar à morte. Até mesmo um resfriado pode representar um leito de UTI para o paciente com AIDS. Então, a AIDS é quando a imunidade está destruída, né? O vírus avançou e destruiu a imunidade. E o portador do HIV é a pessoa que tem o vírus, né? Eu costumo dizer, Mina, só para concluir o pensamento, uma vez alguém me perguntou, AIDS tem cura? Ele esperava que eu dissesse não. Eu disse sim, ele chega com um impacto, né? Nossa, eu costumo dizer que AIDS tem cura. A doença a gente consegue curar, né? Claro, depende, quando chega avançado demais é um problema, mas a gente consegue, na maioria das vezes. O que não tem cura é a condição de portador do vírus, porque o vírus ele joga o material genético dele dentro do nosso e a gente não tem tecnologia para retirar isso aí. Então, por isso que o paciente vai passar a tomar a medicação por um bom tempo, quem sabe até mesmo para o resto da vida. Fernando, partindo daí, o vírus ele vai colocar a sua marca aí no organismo. Às vezes as pessoas sabem que foram expostas ao vírus e aí elas buscam as alternativas, que também queria que o senhor explicasse para a gente daqui a pouco, mas digamos que a pessoa não sabe que foi exposta, certo? Ela teve contato, foi ali infectada, não sabe que foi exposta, então não buscou aquele tratamento emergencial, o coquetel emergencial, enfim. E aí, com quantos dias ela pode desconfiar que tem algo errado com o corpo dela? Quais são as manifestações que o corpo dela vai começar a surgir que tem algo errado com ela? Ela vai, e principalmente, ela vai desconfiar do HIV ou ela vai achar que está com qualquer outra coisa? É muito difícil. Quando a pessoa tem consciência do risco, né? Por exemplo, tive uma relação desprotegida, eu tenho uma consciência que eu fui exposto, fica mais fácil, porque ele vai contar essa história para o profissional. Porque quando aparece sintoma no início, é um sintoma muito parecido com um resfriado comum, ou com a gente chama de síndrome monolike, né? A pessoa pode ter uma febre, dor no corpo, às vezes uns linfonodos debaixo do pescoço, que nem sempre acontece. Parece que ele foi exposto a qualquer outro vírus. Se a pessoa não conta a história da exposição, o colega médico ele jamais vai pensar na possibilidade de ser HIV. Até porque essa pessoa vai melhorar, é autolimitado. A gente chama de autolimitado, não precisa nem de medicação. Ele vai melhorar. Então, fica silencioso. Pode ficar silencioso dependendo do tipo, da cepa do vírus. A gente fala muito da Covid, as variantes da Covid. O HIV também depende da variante do HIV, né? Tem, por exemplo, o HIV tipo 1 variante M, que a evolução é mais rápida. Em 1 ano e meio, esse paciente pode abrir um quadro de AIDS, né? Dependendo do tipo do vírus, ele pode passar anos silencioso. Hoje, a tecnologia nos permite algumas coisas que são assim bem vantajosas. Vou dar um exemplo para você. Há muitos anos atrás, a janela imunológica era de 6 meses. O paciente poderia ficar 6 meses com vírus e não tinha como detectar, né, que a gente chama de janela imunológica. Hoje, nós temos o teste rápido. Olha só, é rápido, sai em 15 minutos, que a gente chama de teste rápido de 4ª geração, que a janela é de 28 dias. Né? Então, se a pessoa foi exposta hoje, em 28 dias a gente consegue diagnosticar que ele está com o vírus. E tem mais curto ainda, né? Por exemplo, o exame chamado carga viral, que lá no Caminho a gente faz. Carga viral, em 14 dias a gente consegue achar o vírus. Então, isso facilita até mesmo já iniciar prontamente a medicação. Porque o que acontece hoje também, Mina? Quando a gente começa o medicamento, existe esse exame que eu falei chamado carga viral, que mostra o quantitativo de vírus que tem no sangue. A gente quantifica mesmo, vê um númerozinho por gota de sangue, por milímetro cúbico de sangue. Quando a gente começa o tratamento, esse exame, que no primeiro sempre vem vírus, a pessoa está com vírus, vai vir vírus, né? Pode vir de 300, 400 a milhões, 3 milhões de vírus por milímetro cúbico de sangue. Quando começa o tratamento, esse exame vai zerar.
significa carga viral indetectável. Quando ele fizer novamente, 3, 6 meses depois, vai vir indetectável. Sabe o que significa? Que essa pessoa não transmite o vírus mais, né? É mais fácil você pegar HIV com quem você nunca viu e não faz ideia se ele é portador ou não. Mas com o portador que se trata e tem a carga viral indetectável, ele nem transmite. Olha que impacto positivo, né? Pode ser pai, pode ser mãe, não passa à frente. Eu me cortei e me sujei no sangue dele. Não tem problema. Não vai transmitir nada para você, porque ele não tem vírus no sangue. O vírus está guardado no material genético e o medicamento garante que não vai sair dali. Isso é uma revolução extraordinária. Uma revolução extraordinária, né? Que a gente vive, então, com esse histórico inteiro da luta do HIV e também da doença da AIDS. Doutor Fernando, agora, então quer dizer que o vírus foi lá, se instalou no organismo, passou esse tempo, a pessoa conseguiu detectar, mostraram que a pessoa está infectada, foi comprovado. E aí, ela já parte diretamente para as medicações? Acontece dessa forma? Não. Eu costumo dizer isso para os pacientes. Por incrível que pareça, o medicamento ele não é uma urgência. É claro, quanto mais cedo a gente começa, tem um impacto no sentido de transmissão. Muitas vezes a pessoa... mas ele tem consciência, ele não vai ter relação. Tem situações sociais muito difíceis, né? Que a gente sabe que não é bem assim. Então, tem situações que a gente precisa começar até para proteger a pessoa do abuso. É uma situação social muito complicada. Então, tem esse impacto também. E tem também, óbvio, né, uma pessoa começar o tratamento, até a cabeça da pessoa fica mais tranquila, que ela está, enfim, tratando. Mas não é uma urgência. Então, o que é que se faz? Diagnosticou Clementino Fraga, hospital referência aqui, né? Então, vai ser direcionado ao hospital. Lá a gente vai solicitar uma série de exames que faz lá, por exemplo, o PPD, que a gente coloca aqui no braço da pessoa, uma substânciazinha, né, que vê se a pessoa teve contato com tuberculose. Faz também o raio-x para ver se tem tuberculose, porque a tuberculose é muito comum no portador do HIV, né? O HIV possibilita a tuberculose. Então, a gente descobrindo que tem tuberculose, a gente primeiro começa a tratar a tuberculose. Só depois de um mês e meio, que a gente trata o HIV. Por quê? Porque se você trata o HIV junto com a tuberculose, a sua imunidade vai se recuperar tão rapidamente que pode prejudicar o tratamento para a tuberculose. Acredita, pode piorar, inclusive, o quadro pulmonar. Então, vai depender de uma série de fatores. Idade do paciente, doenças de base, mas, em média, a gente começa o tratamento em um mês e esse tratamento, primeiro, é iniciado lá no ambulatório. No primeiro dia que ele chega no Clementino, já é marcado o ambulatório com infectologista, né? Nós temos um quantitativo, acho que a maior concentração de infectologistas do estado, nós temos lá no Clementino. Então, vai ser marcado a consulta. Na consulta, ele já vai chegar com o resultado desses exames, prontamente já começa o tratamento. E mais, viu, Mina? Dependendo da imunidade dele, né, a gente também começa vacina. Esse paciente ele vai vacinar contra pneumococo, né, que é um bichinho que pode dar tanto meningite como pneumonia. Meningococo também pode dar meningite, pode dar pneumonia. A gente vacina contra tríplice viral, aí vai sarampo, um monte, né? Vacina contra difteria, tuberculose, tétano. A gente faz uma cobertura vacinal ampla nesse paciente. É um programa que eu costumo dizer o seguinte: o programa do Ministério da Saúde contra o HIV é um dos melhores do mundo, se não o melhor. Porque a gente faz uma atenção, né, multidisciplinar, totalmente assim, digamos, em todos os sentidos, né? É uma atenção ampla ao paciente e o resultado disso tem sido muito positivo. Pois é, gente, falei para você que seria uma boa aula hoje. Doutor Fernando, a gente vai a um rápido intervalo. Você de casa, fica aí, porque no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre isso, conversando com o doutor Fernando. Vamos falar ainda mais, vamos falar um pouquinho sobre o coquetel. Quantas medicações existem nesse coquetel? Que as pessoas tanto falam, mas o que é que ele é? Quando o paciente chega para pegar, como é que é essa situação? Vamos buscar saber disso também, saber um pouco mais das doenças oportunistas. Então, não sai daí. Fica aqui com a gente que nós voltamos já.